tô já naquele vucu-vucu, eu só consegui parar, sentar nesse momento. Geralmente a gente tira segunda-feira pra fazer reposição, resolver alguns problemas e tal, mas a gente já tinha bastante encomenda para sair, então saiu muita caixa hoje de 25 brigadeiros, saiu muito kit, então a gente liberou já tudo. Agora na parte da tarde a gente vai fazer organização, limpar tudo aqui, organizar tudo para receber as alunas, e também eu e Naira a gente vai finalizar o planejamento de junho, né? É muito importante esse planejamento, gente. Ter metas. Quando você não tem metas, qualquer coisa serve. Qualquer quantidade de encomenda serve. Você precisa de um planejamento para saber como você vai gerir ali o teu mês, como é que você vai gerir a tua empresa, o que você pode investir, o que você não pode investir, qual é a sua prioridade, né? Hoje a gente vem numa batida forte aí, né? Sábado e domingo a gente também trabalhou, né? Off de algumas coisas. Então, são as nossas metas, nossos objetivos, e a gente sabe que quando a gente quer alguma coisa, algumas coisas precisam ser renunciadas, mas para um bem maior, com certeza, né? Porque, gente, nada sem plantar a gente consegue colher, né? Então, a gente precisa plantar, regar, né? Para a gente poder colher em algum momento os frutos da nossa dedicação e das nossas renúncias, né? Eu não digo sacrifício, eu digo renúncias. E tem dado certo, e é sobre isso. Outra coisa que eu vim falar aqui, que muito tempo que eu não consigo abrir caixinha de pergunta, eu vou abrir caixinha de pergunta, como no finalzinho da tarde eu vou começar vai ser mais burocrático, sentar e fazer algumas contas e planejar algumas coisas, aí eu vou botar aqui e vocês perguntem curiosidades, dúvidas. Rayane me enviou vários feedbacks do final de semana com as mensagens das clientes. Isso me deixa extremamente feliz, né? Obviamente, gente, todo elogio dá, né, um encorajamento a mais, deixa a gente muito feliz, é a recompensa que o dinheiro não paga, né? A satisfação pessoal de você se dedicar ali, não só se dedicar ao seu tempo, mas dedicar a investimentos, a cursos, extrair todas as técnicas, sempre tentando aprimorar o que a gente já sabe ali, sempre tentar melhorar e evoluir. E a gente acordar hoje, né, a Rayane já abriu o WhatsApp cheio de mensagem dos feedbacks de final de semana, de sábado, domingo. A gente fica muito, muito, muito feliz. Isso é um combustível muito bom para a gente começar já a semana. E, gente, segunda tem aquela energia do recomeço, do começo. Então, acho que nada mais da gente falar sobre isso, né? Eu acho que a gente vai entrar numa época boa aí de quem quer voltar a trabalhar com os doces, seja ela como fonte principal, seja como renda extra, né? Eu acho que é algo que você precisa tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo, né? E é aquilo, estar preparado para o processo, estar preparado para os desafios, né? Fórmula de bolo para empreendedor não existe, só para fazer bolo e montar bolo. Mas de resto, dia a dia, cada dia é uma surpresa, e a gente vem, né, a cada desafio, obstáculo que a gente ultrapassa, a gente sai fortificado e com a certeza que está no caminho certo e que o caminho é esse mesmo. O que eu vim falar para vocês aqui é que almocei e separei um brigadeiro, que eu vou mostrar. O brigadeiro meu amargo, já falei pra vocês, que é um brigadeiro que sai muito na produção. E quem não provou, ele deveria provar, porque ele é um brigadeiro que, assim, Patrícia, meio amargo, gente. Ele é diferenciado. Um, porque ele é belga, tá? E dois, pela delícia que ele é. Eu não sou fã muito de meio amargo, de coisas alcalinas. Eu sou mais do doce, porque eu amo chocolate branco, né? A galera do branco gosta de um doce. Obviamente com tudo equilibrado. Mas, gente, esse brigadeiro belga aqui, ó. Eu fiz um pequenininho pra mim. Esse aqui eu deixei pra Nai. Mas é só pra vocês verem, ó. Esse aí da gente conversar, trocar experiência. Eu não vou prometer que eu vou responder tudo, porque muitas das vezes eu não consigo. Agora é aula com ela, ó.
aproveitando esse fio da meada, eu sempre falei aqui que eu tive esse sonho de ter loja, né? Eu sempre quis ter linha de produção. Você, de casa vou fazer minhas coisas e tentar. Deu errado? Ok. Refaz a rota, refaz o plano. E quando você abre uma loja, você faz contratos, né? Você investe muito, você, né, cria muitos boletos e para pagar isso. Então, assim, não é tão simples, por isso que eu acho que todo mundo tem que ter um começo conseguindo até onde alcança. Poxa, mas eu queria fazer aquilo. Tá bom, você queria fazer aquilo, mas você não consegue fazer aquilo, mas você pode fazer isso aqui. Então, comece dessa forma. Porque para você chegar lá na frente, quanto mais bagagem você tiver, mais você vai saber lidar com os problemas lá da frente. Então, assim, não é tão simples ter loja, não é tão simples nada é simples. Mas essa questão de loja não é o meu sonho, não. Eu estou dizendo hoje. Talvez daqui a alguns anos, como tudo muda na vida, eu posso ter um dia, mas não é o meu... Patrícia, mas quem não arrisca não consegue nada na vida. Ok, concordo com isso também. Mas você vai arriscar, mas com um plano. Você tem que arriscar pensando assim, se der errado, eu tenho alguém atrás para sustentar isso? Eu tenho alguém atrás para segurar? Eu tenho alguém atrás quando a maré estiver baixa? Porque quem vive de vendas pode ser a maior loja do mundo. Vai ter épocas que a venda não vai ser tão boa. Porque às vezes as pessoas veem, o Páscoa vendeu super bem, mas e os outros meses que não venderam? E as outras coisas que você investiu? Então, assim, vendas, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para você não fazer besteira, né? Senão você investe numa coisa que não dá certo e aí você começa a se comprometer em muitas dívidas, que faz parte, às vezes em algum momento da vida não dá certo, mas sempre com respaldo, sempre com inteligência emocional. Isso é muito importante. Galera de shopping aí que vai me dizer se eu tô certo ou não. Natal, a loja tal estourou a boca do balão, a loja tal vendeu pra caramba. Cara, shopping tem 14º. Tem noção disso? Shopping tem que pagar, além do aluguel, funcionário, contas, despesas, tem 14º. Só que janeiro é um mês péssimo. Então, a galera que tem do shopping tem que vender muito bem em dezembro para segurar janeiro e fevereiro. Eu sempre falo, isso aqui é um estudo de muitos anos, tá, gente? Ao longo dos anos aí. Aqui pra gente, pra mim, um dos piores meses, tá? É fevereiro, janeiro, fevereiro ainda é pior que janeiro, porque tem menos dias úteis, tá? E agosto, né? Então, assim, obviamente que isso pode oscilar, eu posso fazer diferente, eu crio mecanismos para contornar isso, mas é uma estatística de anos. Gente, é claro que isso desanima. Tudo que vem negativo, que vem, né, que não vem de forma receptiva, desanima, deixa a gente chateado, porque a gente sabe o quanto a gente se dedica, a gente sabe o quanto custa. Hoje as pessoas querem comer pistache, mas não querem pagar pistache. As pessoas querem botar preço. Mas, gente, desde que o mundo é mundo, isso é capitalismo. As pessoas são assim. Você vai encontrar na sua vida pessoas que valorizam o seu trabalho e pessoas que não valorizam. Se você se apegar nesses detalhes, você não vai fazer nada na sua vida. Seja doce, vender roupa, qualquer coisa, você vai criar um obstáculo na sua cabeça. Então, cabe a você saber o que eu quero. Se eu quero, eu tenho que estar disposto a lidar com esse tipo de cliente, que não é cliente, né? Porque o cliente que quer o seu produto, ele paga sem reclamar de nada, entendeu? É sobre isso, vocês precisam entender isso. Então, é nesse momento que vocês precisam entender que vocês precisam aprender a vender. E a vender é mostrar para o teu cliente que teu produto é diferenciado. Por que seu produto é diferenciado? Como ele vai saber disso? Indicação, você botando uma pronta entrega, você mostrando para o cliente de alguma forma por que ele deve pagar por aquele produto, por que aquele produto é importante, né? É a valorização do teu produto. Como vocês vão fazer isso? Sendo constante na rede social. Se hoje vocês têm uma ferramenta grátis, que é o Instagram, eu não sei mexer no TikTok, confesso, é muita coisa para eu digerir, mas assim,
isso aqui que eu tô fazendo com vocês não deixa de ser um trabalho, entendeu? Então vocês precisam entender que hoje, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você venda, a importância de divulgar o seu marketing. Qual é o seu diferencial? O que você pode mostrar ali para o seu cliente? Enquanto vocês entenderem, né? Eu vejo aí uns patrocinados que apareçam aqui. Venda milhões sem botar a cara, sem aparecer. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Quem não é visto não é lembrado. E ser visto só em excelência, não, você tem que mostrar o que você faz. Botar a cara, eu sei que tem muita confeiteira aí muito boa que não bota a cara, mas está sempre divulgando, tem reels muito bons. Eu preciso investir em reels, com que tempo? Dane-se, Patrícia, eu tenho que arranjar meu tempo para fazer. Então, assim, é mais ou menos isso, né? A gente precisa entender hoje que se a gente não buscar o nosso diferencial, a gente vai ficando para trás. Se eu não buscar atualização, eu vou ficando para trás. Se eu não der o meu melhor, porque eu tô cansada, dane-se, você tem que ter meta, você tem que ter planejamento, entendeu? Isso é muito importante em qualquer nicho, eu não tô falando só de confeitaria. Infelizmente, esses processos, né, de expansão, ou às vezes de um momento ali estratégico que você está tentando fazer ou solucionar, vão te renunciar. Por exemplo, eu deixei de um aniversário no sábado, eu deixei de uma comemoração no domingo, eu até ia nessa comemoração do sábado, eu não consegui mesmo. Mas eu estava cansada demais. Eu trabalhei e no final falei assim, cara, quando eu cheguei apaguei. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Isso faz parte do processo. Então, o processo ele é muito individual. Eu não posso te dizer, por isso que eu já falei isso para vocês aqui, que uma aluna falou assim, quanto fatura na pipoca, só para saber se vale a pena. Eu não posso mensurar isso para você, eu não sei a sua disponibilidade de tempo, eu não sei a sua disposição, a sua vontade, os seus objetivos. Eu vou te ensinar como faz, eu vou te dar o caminho ali, ó, é isso, isso, isso. Aí cabe você correr atrás, entende? Isso é muito importante, ter essa conscientização. Gente, quando eu comecei, parei, voltei. Então, assim, cada um tem a sua trajetória aí, né? Mas eu acho que quem começa a vender os doces, né? Que entra nesse ramo aí, você começa sempre a vender para conhecidos. Né? Quando você começa a vender para pessoas que você não conhece, que você não tem acesso, aí você está vendo que o teu negócio está crescendo. Obviamente que existe uma regularidade, né? Por isso que eu falo para vocês a importância de vocês terem metas. Não precisa ter metas mensal, mas cria uma meta semanal, né? Eu quero vender isso, então vou fazer uma pronta entrega, então vou divulgar, então vou tirar fotos, vou investir em fotos, não precisa ser fotos profissionais, tira foto à luz do dia, pega um fundo liso, foca no produto, quem tem que ser o artista principal, quem tem que ser o protagonista é o teu produto. Então é assim que se... Isso é uma pergunta muito boa, porque você vai começar com o produto que você mais gosta de fazer, o produto que você mais consome, o produto que você tem mais facilidade, o produto que você mais domina. Sempre que você começa, você acha que entende daquele produto, né? Mas não, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Mas eu não tenho como investir agora. Hoje tem vários cursos, pequenos cursos para você investir mais. Pesquise, Google, YouTube, vá atrás. Né? Seja referência no que você está se propondo a fazer. Mas, se você quer começar com algum produto, no máximo aí 2 coisas, mas eu comecei com os brigadeiros e durante muito tempo eu fiquei só com os brigadeiros. E aí o brownie entrou para revolucionar tudo, tá? Mas você tem que começar com o que você mais gosta, se identifica e tenha prazer de fazer. Porque depois tem outras etapas para você passar de nível. Muitas perguntas sobre começar, né? É mais ou menos o que eu falei nos outros stories, você se identificar, né? Cara, se você ama, já é muito bom, né? Eu digo que eu trabalho com o meu pior inimigo, que é o açúcar, né? Eu fiz bariátrica, eu já pesei, né, 150 quilos, então assim, eu trabalho com o meu inimigo, que é o açúcar, e trouxe ele como aliado na minha vida. Mas, isso é um outro assunto. Porém,
Os doces, eu não sabia nem o que era leite condensado integral, o que era semente de natado, pra mim era tudo a mesma coisa. Então, assim, por isso que eu falo, a gente acha que sabe até você entrar dentro do universo e se permitir a saber que você não sabe de tudo. Porque tem muita gente aí que acha que sabe de tudo. Gente, por mais que você estude ali, você nunca sabe de tudo. Então, assim, a gente tá sempre tendo que ter essa mente aberta, sempre se atualizar, você pegar o seu produto e diversificar ele. Bom, eu e a Nayara, a gente vai gravar um conteúdo e vai colocar em plataformas para vocês terem acesso com preço super acessível. Eu acho que é um diferencial muito agregador às Ziplocs. Eu acho que o mundo dos... Patrícia, eu só queria a embalagem personalizada. Não quero com a bala de brigadeiro ou a pipoca gourmet. Eu só quero a embalagem mesmo. Vocês fazem sim? Ó, parei aqui. A Raine tá fazendo um fechamento pra mim e tá me mandando os directs. Tá bem cheio. É aquilo, né? Por exemplo, eu vou postar aqui as mensagens que ela postou pra mim. As pessoas hoje é a desvalorização do serviço. Eu não digo de outras coisas não, é do serviço. Você faz bolo? Eu queria um bolinho simples. Quando começa assim, gente, é o caos, né? Você tem que querer muito algo na sua vida para você não desistir. Porque se a gente for depender da energia alheia, a gente tá ferrado. Obviamente, gente, que tudo é uma construção, não é do dia pra noite, não é de um ano para outro, né? Eu já falei para vocês, eu lembro que eu comecei fazendo caixinhas de brigadeiro, investi, comprei essas caixas bonitas, né? Que a gente não tem noção, não sabe precificar. Fiz caixa e não vendi uma caixinha. Eu lembro que eu tinha 150 quilos, fui andando até Marechal, fiz panfleto, botei e não vendi uma caixinha. Graças a Deus que eu não parei nesse primeiro obstáculo, entendeu? Não é fácil não, mas eu lembro perfeitamente quem são as pessoas que na época falaram, nossa, Delfim sempre pagou colégio caro, deixou de várias coisas na vida para pagar colégio bom para ela fazer doce. É isso aí. É a primeira pessoa que se tu falar na rua e falar, não, eu comprei doce que eu só... Não vou falar. Nossa, maravilhosa, uma querida. Nossa, ela, ó, quando me vê, fala, nossa, seu trabalho é impecável. Gostei da pergunta. Gente, muitas coisas ainda não conquistei, né? Por N motivos, né? Que eu falo pra vocês que cada um tem a sua vida, a sua realidade, seus compromissos. O custo de vida é alto por N questões que não cabe aqui vir falar. Então, por isso que a gente muitas das vezes não consegue investir pelos compromissos. Antigamente eu ficava nessa coisa de Instagram também. Meu Deus, meu seguidor. Bom, quem me acompanhou aqui na minha saga de anos sabe da minha guerra com bolos, né? Então, assim, eu demorei muito para entender de bolo. E hoje eu acredito que seja o macaron. Pois é, gente, meu aniversário. Aqui. Você já viu tanto de conteúdo gratuito que tem aqui sobre iFood? Independente do tipo de seguro, o ideal é que você procure sempre o corretor para que você faça personalizado de acordo com o seu negócio. O que é ideal para mim pode não ser o ideal para você, mas de toda maneira, quem trabalha sozinho, quem é autônomo, não só isso, né? Quem é um empresário precisa de estar respaldado se qualquer coisa acontece com a gente, porque a gente é a nossa empresa. Então procura o Fralen aqui pelo Instagram, manda um direct para ele que ele consegue mandar personalizado para você as propostas, vai entender o dia a dia da sua empresa, o que você precisa. Não é a cidade ser grande ou pequena que vai fazer, vai ditar os seus produtos, né? É simplesmente o seu público. E ele pode ser um público na cidade pequena, na cidade grande do interior, na roça, na fazenda. Independente disso, é o seu público que vai ditar o tipo de produto, a quantidade de coisa que tem nesse produto, né? E aí, você precisa de olhar primeiro para o seu público, falar assim, meu público ele é um público que consome doce qual horário? Para que ele consome doce? Então, ele consome doce no momento mais em família, no momento mais sozinho, no trabalho. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê?
um copo da felicidade grande, de 500 ml, tem um custo muito elevado. E você não vai conseguir vender ele num preço satisfatório. Eu estava fazendo um exemplo esses dias da precificação de um copo da felicidade. Para você vender ele num preço ok, assim, nem para ter uma margem arrasadora, uma margem ok, você deveria vender ele a R$60, um copo de 500 ml. Então, assim, pra mim, na minha concepção, o pequeno é a única opção que existe, mas ainda assim tem que ver se... Por quê? Qual que é o rolê da loja? Se for um desejo seu, assim, Débora, é o meu sonho ter uma confeitaria, ter uma loja física. Tudo bem, aí a gente começa a conversar. Agora, se você achar que ter uma loja é só um checkzinho que você dá, é complicado, porque não basta ter um fluxo bom de vendas no iFood, ou muito cliente por encomenda, ou pelo... E além disso, o custo para ter a loja, né, para montar, o ticket médio a gente aumenta com técnica de venda em mais ou menos 3 pilares que eu chamo de cross-sell, upsell e os combos. Então, o upsell é você oferecer um upgrade para o seu cliente. Por exemplo, ele vai comprar uma fatia pequena, você oferece a grande por mais R$2. Mas lembra do McDonald's, quando a gente oferece a batata grande por R$1 a mais do que a batata pequena? Esse é o upsell. O cross-sell é você vender produtos similares. Então, por exemplo, você está vendendo ali bolo no pote. E aí você vai oferecer para o seu cliente uma palha italiana mais barata. Então é um cross-sell, um produto similar para ele levar os dois juntos por um preço atrativo. E os combos, que é simplesmente você montar um pacote de produtos. Então, um bolo no pote, uma fatia e uma palha italiana por X reais. Já está pronto para o seu cliente pedir. Usualmente eu não trabalho com taxa grátis. Eu trabalhei por muitos anos. E aí, ano passado, quando eu reduzi a Delos, eu escolhi tirar a taxa de entrega. E aí, não alterou em nada meu faturamento. Muito pelo contrário, né? Sobrou mais dinheiro. E aí, desde então, eu não uso taxa grátis, a não ser que seja algo muito pontual, que, sei lá, às vezes a Dark fechou minha loja por algum motivo, eu preciso de lembrar que o iFood que eu existo, aí eu uso assim, mas é muito pontual, bem esporádico mesmo. Fora isso, a estratégia que eu uso é que eu falei no story anterior. Eu uso muito o cross-sell e os combos. Então, basicamente, é a minha estratégia. Mas todas as estratégias, elas precisam ser validadas na sua loja. Então, eu tenho 3 anos de iFood, já tive 6 lojas dentro do iFood ao mesmo tempo. E eu tive tempo suficiente para validar as estratégias e saber o que funciona e o que não funciona. Então, você tem que validar na sua. Tá, você tem duas categorias. Quantos sabores que você tem de cada categoria? Por quê? Não existe um mínimo ideal ou um máximo ideal. O que existe é que seu cardápio ele precisa ser inteligente para você e para o seu cliente. Você não pode dar pouca opção para o seu cliente escolher, porque senão ele vai achar, vai estar muito escasso e você não atinge muita gente. Mas você também não pode ter uma produção gigantesca a ponto de... uma produção não, né? Um cardápio gigantesco a ponto de atrapalhar a sua produção e atrapalhar a escolha do seu cliente, dele ficar confuso. Então, tendo 2 categorias, você pode funcionar muito bem um cardápio assim, desde que você saiba montar ele de maneira inteligente, com sabores inteligentes e que desperte interesse no seu cliente. Você vai atrair esse público ou vai vender para esse público através de encomenda e através do delivery. Não necessariamente o iFood. Aí você precisaria, talvez, de um delivery próprio ou agendar entregas semanais. Assim. Então, toda quarta-feira você vai entregar lá no bairro X. Eu fazia isso. Então, quando eu morava no Barreiro, que é uma região mais afastada do centro aqui em Belo Horizonte, eu não vendia para ninguém lá no Barreiro. Tinha clientes muito pontuais. Meus clientes todos estavam aqui na Zona Sul. E aí, para eu conseguir atingir esses clientes que não iam lá buscar, porque era longe demais, eu agendava um dia na semana para fazer as entregas de delivery, eu botava tudo no carrinho e levava mesmo, e trabalhava muito mais por encomenda do que por delivery. Só quando eu fui abrir as Darks que eu atingi esse público pelo delivery do iFood. Mas eu sempre trabalhei com público longe da minha área de origem. Num primeiro momento, é você que define isso. Então, você, assim, é muito didático
didático não, é muito achismo mesmo. Então você vai definir a sua persona. Então você vai sentar um dia e vai falar assim: quem é a minha persona? Quem que eu quero atingir? Então vamos colocar aqui que você criou sua persona. E é uma persona mesmo. É você criar um personagem. Então você criou o personagem da Sofia, por exemplo. A Sofia, ela trabalha perto de você e ela gosta de consumir um doce todos os dias depois do almoço. Você sabe que no trabalho da Sofia não tem refeitório, então você vai criar um doce que seja prático da Sofia comer no trabalho. E vai fazer uma divulgação, vai comunicar com a Sofia todo dia próximo ali ao horário do almoço que ela tem que comer um docinho que ela gosta sempre. Então você desenhou essa persona no primeiro momento. Aí nesse primeiro momento foi você que definiu isso. Você não conhece nada de ninguém mais além da Sofia. Num segundo momento, onde você já tem um histórico de vendas, onde você já tem mais feedbacks, quando você já analisou tudo isso, você vai perceber que você está vendendo para a Sofia. Mas o José, o fulano, Beltrano, a Manuela, a Josefina, né? Todo mundo comprou. E todo mundo compra tem um padrão de consumo. Então, o padrão de consumo, a tendência é que seja similar ao público que você definiu. Mas não necessariamente acontece isso dentro do iFood, principalmente se você é uma loja nova. Então, como que você vai fazer para analisar? Vai puxar todo o seu histórico de vendas, de produto, de quantidade, de dia, se era feriado, se era domingo, sábado, dia santo, o ticket médio, assim, vai fazer uma análise minuciosa para nesse segundo momento você definir o seu público. E pode ser que não tenha nada a ver com a Sofia, que você mirou na Sofia, mas acertou lá na Fernanda. Que a Fernanda, ela gosta de comer um docinho à tarde, mas ela tá em casa, então ela gosta de porções maiores, que ela pode ter um tempo ali para comer e tal. Mas qualquer que seja a sua persona, vai existir esses dois momentos. O primeiro momento que você define e faz toda a sua comunicação para aquele público ali. E o segundo momento que, a partir das suas vendas, você vai conseguir identificar melhor o seu público. Você não precisa se moldar a esse público que você identificou, mas é importantíssimo que você analise e adapte a sua realidade a ele. Então, por exemplo, se você acreditava que a Sofia, que o seu público era a Sofia que comia um brigadeiro, e tá vendo que o que mais sai é bolo no pote de brigadeiro e não brigadeiro sozinho, então vai ter que... Cara, eu amei. Acabei de abrir e amei essa pergunta. Eu vou fazer melhor, tá? Vou dar algumas dicas aqui, mas tô querendo trazer essa aqui, ó, essa pergunta no YouTube pra gente montar um cardápio junto. Pego até meu quadro pra dar uma aula pra vocês. O que vocês acham? Bota aqui. Então tem que começar a saber, né, assim, tudo antes de realmente começar, porque se tem uma coisa que não dá, minha querida, é você tomar prejuízo, né? Daqui a pouco tem um monte de coisa lá negativa, ó, menos saldo negativo, daqui a pouco tem dinheiro nenhum entrando no teu bolso. Tem que estudar, ver o vídeo que eu postei no YouTube, ver outros vídeos também, porque o que mais tem na internet, principalmente dentro do YouTube, é gente falando sobre taxa, especificação e tudo mais. Eu ainda vou trazer um vídeo focado sobre precificação para iFood no canal. Mas o vídeo que eu quero trazer agora primeiro é falando sobre cardápio. Monto sim. Todos os produtos que levam frutas, na hora. Então se é bombom de morango, monto. Gente, vamos lá. Essa pergunta, ela tem acontecido bastante comigo, mas eu queria entender por que não? Se você é uma loja especializada em doces e você oferece salgados, não significa
significa que você tenha que enviar separado, só porque é doce ou salgado. Ou precisa, porque na minha cabeça não faz o menor sentido. Porque se você compra de um restaurante, pensa, você comprou a comida de um restaurante, aí você vai e compra uma mousse de chocolate. Vem na sacola junto ou vem na sacola separada? Porque de todas as vezes que eu comprei sobremesa em restaurante, nunca veio separado. Não faz sentido você enviar 2 sacolas. Porque além de aumentar teu custo, se tiver espaço na sacola que tem o salgado, qual que é o problema, Jesus Cristo? Gente, eu nunca prometi nada. O que tá acontecendo com vocês? Que tóxicos. Apesar de eu nunca ter seguidores, eu carinhosamente poderei. Eu sou muito palhaça, mas é muito importante a gente alinhar uma coisa. Eu sei que existem por aí diversas oportunidades gratuitas para vocês aproveitarem. Assim como eu já fiz diversas aulas gratuitas, mas partiu de mim. Uma coisa que eu acho que pode ser repensada é o fato de se procurar por receitas gratuitas de quem faz sucesso com as receitas. Por quê? Porque primeiro é um desserviço com quem teve o trabalho de criá-las, tá? E segundo, é óbvio que eu gostaria de compartilhar minhas receitas, mas é claro que há um custo em cima disso, para que você valorize. E não é pelo fato de, meu Deus do céu, ela não dá receita. Não é isso não, se você for no meu YouTube, tem muita receita de graça. Mas acontece que na maioria das vezes, quando a gente recebe algo gratuito, é muito difícil da gente valorizar. E é importante que as pessoas comecem a valorizar, mesmo que custe R$1, R$2, 20, 30, 40. E fazer investimentos é importante. Porque eu não cheguei até aqui sem nenhum tipo de investimento. A chave para você ter algum resultado é investimento. Seja um investimento intelectual ou um investimento para algum tipo de receita. E que não deixa de ser um conhecimento adquirido, entende? Então, é muito importante que a gente se acostume a fazer investimentos na nossa empresa e investimentos pessoais também. E eu não quero ver quem fez a pergunta do e-book me leve a mal, porque eu tava zoando os stories, né, falando com o efeito, né, com o olho esbugalhado. Mas eu achei importante vir dar esse recado do story anterior, porque vocês e eu temos que começar a entender que para estar no lugar onde pessoas e empresários grandes estão, é necessário investimentos, estar ao lado de pessoas que sabem mais do que a gente. Então, é necessário, porque não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas iguais, ou esperar que o mundo gire ao nosso redor e que a sorte venha sorrir para nós, porque isso não vai acontecer. Chegou esse pedido aqui, bolo de cenoura com brigadeiro, e aí a gente tá com o bolo aqui, né, congelado.